Guilherme, aqui, economista-chefe da Itaú Asset. Quando a gente pensa sobre quais são as perspectivas para crescimento aí global e Brasil para os próximos 3 anos, eu dividiria aí em três aspectos. O primeiro, bem de curto prazo, que é a volta do choque do coronavírus. O segundo, entendimento de em que momento do ciclo a gente está. E o terceiro, mais de médio e longo prazo. No primeiro, referente à normalização do choque do coronavírus, acho que o caminho tem sido bom. A gente está descobrindo que as vacinas são eficazes, tem várias dessas vacinas, a mobilidade está voltando, há variantes sim, mas as vacinas aparentemente reagem a essas variantes, então eu acho que nesse aspecto a gente tá otimista. Quando vai se dar essa normalidade, eu acho que vai depender de cada país, quando e quantas vacinas eles compraram, quais vacinas compraram, como é que vai ser esse timeline aí. De modo geral, acho que o que a gente tem visto é que desenvolvidos começaram na frente, né, nesse processo de compra de vacinas e deve ter a imunização de rebanho antes. No segundo aspecto, que é uma vez atingido o ponto aí de normalidade, o que acontece depois? Aí eu acho que tem dois aspectos. O primeiro é pensar exatamente em que ponto cada economia estava antes do choque do coronavírus para pensar o que aconteceu nesse processo. Então você imagine, por exemplo, para o Brasil. O Brasil estava com um crescimento fraco, uma taxa de juros próxima de 4% antes da eclosão do choque do coronavírus, e aí a gente fica discutindo a partir de lá se você deveria estar com juros acima ou abaixo, crescimento acima ou abaixo, inflação acima ou abaixo. Esse é um jeito de você pensar o processo do ciclo mesmo. Nesse sentido, eu acho que o que a gente tem mais olhado é a questão dos estímulos econômicos, tanto fiscal quanto monetário, nos principais países, tá? E aí o destaque principal, sem dúvida, é o fiscal nos Estados Unidos, que ele vem muito concentrado nesse ano, mas acho que já chega com um fiscal com uma economia caminhando para atingir o pleno emprego. Então isso é algo que a gente tem olhado com muito cuidado. O que isso significa para as economias do mundo? Vai ter crescimento nas outras economias, se isso vai gerar inflação, se isso vai ter algum impacto sobre o câmbio. Então eu acho que, pensando aqui para os próximos 2 anos, acho que o principal é olhar aí o fiscal dos Estados Unidos, como é que vai se dar essa saída desse estímulo monetário nos principais países. E do lado de Brasil, a gente tem, para além desses três aspectos que eu levantei, né, da volta da normalidade, do ciclo econômico, do médio prazo, tem as incertezas político e fiscais. E aí é o entendimento de como vai se dar a resolução do auxílio emergencial, o respeito ao teto dos gastos, o novo marco fiscal. Todas essas questões eu acho que são bem importantes e vão ajudar a definir o cenário de Brasil. Nosso cenário aqui é de um crescimento ainda fraco ao longo desse ano, com uma volta da normalidade, mas aí eu acho que permanece aí um cenário de incerteza, que é um cenário um pouco que a gente vem vivendo nos últimos trimestres, um cenário de incerteza de qual é o arcabouço fiscal. E é isso que impede um pouco do crescimento. Então aí eu chego no terceiro aspecto, que eu acho que é, de fato, a discussão de produtividade, que eu acho que essa vai se dar aí mais para 2 a 3 anos à frente. A gente vai ter que descobrir quais foram as reformas que, de fato, foram aprovadas durante esses anos do governo Bolsonaro, que o Paulo Guedes tem proposto, para a gente pensar qual foi o ganho sobre produtividade, sobre crescimento potencial e quanto o Brasil pode crescer. Obrigado.